Olá, aqui é o tio do papelão trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sou caminhoneiro há várias décadas e de vez em quando testemunho coisas estranhas ou peculiares na estrada. Algumas semanas atrás, tive uma experiência que foi, sem dúvida, uma das mais estranhas e assustadoras que já presenciei enquanto dirigia meu caminhão. Eu estava dirigindo no meio da noite em uma estrada deserta do sertão nordestino, cercado pelo vazio, longe de qualquer cidade grande. Dirigir em estradas assim, especialmente de madrugada, geralmente é monótono, e naquela noite quase não havia carros na estrada. Para me manter acordado, estava ouvindo um podcast enquanto dirigia. De repente, alcancei um grupo de veículos à minha frente. Notei que eram todos SUVs pretos, alinhados em fila indiana, o que já era peculiar. Ainda mais intrigante, todos tinham placas do mesmo estado, mas com apenas um número nelas. 1, 2 e 3, nessa ordem. O carro com a placa 1 liderava a fila, seguido pelo 2 e depois o 3. Fiquei curioso sobre o que aqueles carros poderiam estar fazendo, e a única explicação lógica que consegui pensar foi que poderiam estar transportando pessoas para uma despedida de solteiro ou algo parecido. De repente, os carros diminuíram a velocidade e entraram em uma estrada de terra que eu nem sabia que existia. Não havia sinalização, marco de quilômetro ou qualquer outro indicador de que uma estrada estivesse ali. Todos os 3 SUVs apagaram as luzes assim que entraram na estrada de terra, desaparecendo na escuridão. Olhei para o deserto onde eles tinham virado, mas não conseguia ver nada, nem mesmo os veículos. Não tive coragem de parar ou verificar a estrada em que eles entraram. Apenas continuei dirigindo. O trecho da rodovia em que eu estava era completamente reto, e continuei olhando para trás nos meus espelhos, esperando ver os faróis aparecerem na estrada. No entanto, milha após milha, não vi nenhum sinal dos carros voltando para a rodovia. A forma como esses SUVs pretos desapareceram em uma estrada que nem sequer era sinalizada foi inquietante para mim. Eles devem conhecer bem o caminho, já que fizeram a manobra sem hesitação, mesmo na escuridão total. Quem sabe o que estavam fazendo naquela estrada de terra, no meio do nada, àquela hora da noite? Eu trabalhava para uma pequena empresa de transporte de carga no nordeste do Brasil, realizando muitas viagens noturnas em estradas desertas. Certa madrugada, por volta das 3 horas, eu estava dirigindo em uma dessas rodovias de faixa única, isoladas, no interior de Minas Gerais. Meus faróis altos eram uma grande ajuda, permitindo-me enxergar longe e evitar colisões com animais que poderiam cruzar a estrada. Nessa noite, mais uma vez, os faróis foram úteis. No limite da iluminação, avistei uma figura na estrada. Reduzi a velocidade, pensando que fosse um animal que poderia se mover para fora da rodovia. No entanto, ao me aproximar, percebi que não era um animal, mas uma pessoa. Ela estava sentada no meio da estrada, com um moletom com capuz cobrindo a cabeça, olhando fixamente para o chão e sem se mover, mesmo quando buzinava repetidamente. Parecia uma situação estranha e potencialmente perigosa. Parei a cerca de 30 metros de distância, ponderando se deveria sair do caminhão para ver se a pessoa estava bem. No entanto, o bom senso me impediu, pois qualquer que fosse o motivo para aquela pessoa estar ali, poderia não ser seguro para mim. Considerei a possibilidade de ser uma armadilha. Comecei a avançar novamente, entrando na faixa contrária para contornar a figura na estrada. Estava indo devagar, a cerca de 15 km por hora, para garantir que não atropelaria ninguém caso fosse uma pessoa real. De repente, ouvi um som na porta do lado do motorista e, ao olhar, vi alguém vestido de preto tentando abrir a maçaneta. Felizmente, eu sempre dirigia com as portas trancadas, justamente para situações como essa. Acelerei o caminhão o máximo que pude, e a pessoa que estava agarrada à lateral do veículo soltou-se rapidamente. Saí dali o mais rápido possível e não parei novamente pelo resto da noite. Já tinha ouvido histórias de sequestros de caminhoneiros, mas nunca pensei que isso poderia acontecer comigo.
Fiquei aliviado por ter confiado nos meus instintos e permanecido dentro do caminhão, pois não posso imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse saído. Essa experiência aconteceu comigo alguns anos atrás, nas minhas primeiras semanas como motorista de caminhão, e foi uma lição importante sobre segurança nas estradas. Como uma das poucas mulheres motoristas de caminhão no setor, já tive que lidar com alguns casos de assédio por parte de colegas de trabalho. Mas essa situação específica ficou marcada para mim, especialmente por eu ser nova na profissão. Estava fazendo uma viagem de vários dias pelo centro-oeste do Brasil no final do outono. Era por volta de 1h da manhã, e eu dirigia em uma rodovia tranquila. Um pouco à frente de mim, um colega caminhoneiro entrou na rodovia. Como o outro caminhão ainda estava ganhando velocidade, mudei para a faixa da esquerda para ultrapassá-lo. Ao passar, fiz o aceno de cortesia que costumo fazer para outros caminhoneiros. O homem no outro caminhão fez contato visual comigo e eu esperava um sorriso amigável ou um aceno de volta. Mas ele apenas me observou, sem expressão. Todos os caminhoneiros usam um canal de rádio para se comunicar, e pouco depois de ultrapassá-lo, ouvi a voz de um homem no canal. Ele afirmou ser o motorista do caminhão que estava atrás de mim e me aconselhou a encostar, dizendo que um dos meus pneus estava furado. Eu já estava na estrada há algum tempo desde a última parada, mas não percebi nenhum problema. Mesmo assim, agradeci pelo aviso e disse que verificaria no próximo ponto de parada de caminhões. O homem insistiu, pedindo que eu parasse imediatamente, alegando que continuar dirigindo poderia causar sérios danos ao caminhão e a mim mesma. Pensei em parar, mas como era uma motorista nova, preferi esperar até o próximo ponto de parada, onde haveria mais luz para uma inspeção adequada. Respondi pelo rádio que verificaria o pneu no próximo ponto de parada. O próximo ponto de parada de caminhões estava a cerca de 30 quilômetros de distância. E o tempo todo o outro caminhoneiro continuava falando no rádio, insistindo para que eu parasse e até oferecendo ajuda para trocar o pneu. Fiquei desconfortável com a insistência e desliguei o rádio para evitar ouvir sua voz. Quando finalmente cheguei ao ponto de parada, o outro caminhão seguiu em frente na rodovia. Desci do caminhão e fiz uma inspeção completa nos pneus. Para minha surpresa, todos os pneus estavam em perfeito estado, sem qualquer sinal de furo ou problema. Fui tomada por uma sensação de frio na espinha ao lembrar da voz do homem no rádio, implorando para eu parar por um pneu furado inexistente. Fiquei aliviada por não ter parado em um local deserto, especialmente sendo inexperiente na época. Tentei identificar o motorista pedindo ajuda à minha empresa e pesquisando online, mas não consegui nenhuma informação. É assustador pensar que aquele homem ainda possa estar por aí, tentando enganar outras motoristas para que saiam de seus caminhões. Uma das experiências mais traumáticas que tive como caminhoneiro aconteceu em uma noite de neblina, há cerca de uma década. Era tarde da noite, e eu dirigia meu caminhão em meio a uma neblina densa e rodopiante. Já estava na estrada há horas, cansado, mas próximo do destino. Então continuei avançando pela neblina que surgiu inesperadamente, engolindo toda a estrada. Os faróis pouco ajudavam a iluminar o caminho. Para tentar me manter acordado, deixei o rádio bem alto, esperando que a música e as vozes me ajudassem. A chuva que começava no início da noite batia no para-brisa, abafando o som do rádio. Esforcei-me para enxergar através da névoa espessa, semi-cerrando os olhos. As placas de trânsito surgiam do nada, aparecendo e desaparecendo rapidamente. Eu segurava o volante com força, concentrado em não sair da faixa e manter o controle do veículo. As linhas brancas da pista se confundiam com a névoa, dificultando a visualização das bordas da estrada. A situação piorou ainda mais. A visibilidade estava tão baixa que eu só conseguia ver alguns metros à frente. Liguei o pisca-alerta na esperança de sinalizar para outros veículos que pudessem estar na mesma situação. De repente, avistei uma forma à frente. Era outro caminhão cujas luzes estavam quase invisíveis. Era reconfortante saber que eu não era o único enfrentando aquela neblina.
Pisquei meus faróis tanto para cumprimentar o outro motorista quanto para garantir que ele me visse. Conforme nos aproximamos, percebi que algo estava errado. O outro caminhão não diminuía a velocidade e vinha direto na minha direção, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Entrei em pânico ao perceber que ele não ia parar. Pisei no freio, fazendo os pneus cantarem. O outro caminhão se aproximava rapidamente. Pude ver apenas a silhueta do motorista através do para-brisa. Meu coração batia forte enquanto eu desviava para a direita, quase evitando uma colisão frontal. O outro caminhão continuou em frente e desapareceu na neblina atrás de mim. Fiquei parado no meu caminhão com as mãos tremendo no volante. Tentei me acalmar e compreender o que acabou de acontecer. Foi um erro do outro motorista? Ele realmente não me viu? Ou foi algo mais sinistro, como se ele estivesse tentando bater em mim? Verifiquei meus espelhos e cuidadosamente voltei para a estrada, mantendo uma velocidade baixa. Meus nervos estavam à flor da pele e eu constantemente olhava ao redor em busca de outros veículos. Parecia uma eternidade enquanto eu atravessava a neblina, mas finalmente as coisas começaram a clarear. Naquela noite quase não dormi, pensando no que havia acontecido. Na manhã seguinte, inspecionei meu caminhão cuidadosamente, procurando qualquer sinal de dano. Não havia nada, nenhuma evidência do que quase aconteceu, mas nunca esquecerei o que se passou naquela noite. Certa vez, enquanto dirigia meu caminhão em uma longa viagem pelo Brasil, passei por uma situação assustadora. Estava dirigindo pelas serras da Mantiqueira em uma noite. Eu tinha feito uma parada recentemente e tirado um cochilo. Então estava bem descansado e abastecido com lanches e bebidas energéticas para seguir viagem. O sol estava quase se pondo enquanto eu dirigia por uma rodovia tranquila e cênica, com o pôr do sol deixando tudo mais bonito. Eu me aproximava de uma pessoa que caminhava à beira da estrada tentando pegar uma carona. Sempre gostei de dar carona, pois tornava a viagem mais agradável com alguém para conversar, e todas as experiências anteriores tinham sido boas. Assim, diminui a velocidade e parei no acostamento à frente da pessoa, esperando que ela se aproximasse do caminhão. Uma mulher apareceu na janela do lado do motorista. Ela carregava uma mochila nas costas e parecia cansada e suja, como se tivesse acampado por algumas noites. Perguntei a ela para onde precisava ir e ela respondeu calmamente que a próxima cidade seria ideal. Eu disse que poderia levá-la até lá, pois não estava muito longe, e que deveríamos chegar antes de escurecer completamente. Ela subiu no banco do passageiro e seguimos viagem. Tentei puxar conversa perguntando o que ela estava fazendo na Serra da Mantiqueira e de onde ela estava vindo. Ela não deu muitos detalhes, respondendo de forma monossilábica e sem emoção. Tudo o que me disse foi que estava acampando e voltando para casa, que aparentemente ficava na cidade para onde estávamos indo. Chegamos à pequena cidade nas últimas horas do crepúsculo. Pela primeira vez durante toda a viagem, a mulher falou mais do que uma palavra. Ela mencionou que morava fora da cidade, mas perto da rodovia, e pediu se eu poderia deixá-la um pouco mais à frente no acostamento, próximo à entrada da casa dela. Parecia um pedido simples, então concordei e seguimos em frente. Depois de um tempo, a mulher pediu para eu encostar no acostamento. De onde parei, pude ver uma estrada de terra estreita que levava a uma cabana velha e desgastada. Enquanto ela pegava sua mochila, continuei olhando para a estrada de terra, intrigado com o fato de alguém morar naquela cabana decadente. Foi então que vi 3 homens se movendo rapidamente da cabana para trás de uma pilha de madeira. A cena aconteceu em um piscar de olhos, mas tenho certeza de que vi os 3 homens. A mulher então me perguntou se eu queria entrar, descansar um pouco e comer algo. Perguntei se ela morava sozinha naquela cabana e ela respondeu que sim, o que aumentou ainda mais minhas suspeitas. Mesmo sem ter visto os homens, provavelmente teria recusado o convite. Mas a situação me deixou muito desconfiado. Agradeci educadamente e recusei, dizendo que precisava ir embora. Até hoje sinto um arrepio quando penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse aceitado o convite e saído do caminhão para descer aquela estrada de terra.
Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!